Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje eu vou trazer novamente, porque eu já trouxe aqui de outra vez, um trecho de um livro muito pequeno, né? Mas muito grande. Como assim? É um livrinho de Allan Kardec, O que é o Espiritismo. Ele é como Kardec o define como se fosse um resumo do Livro dos Espíritos. Então, por isso ele é grande, porque Kardec consegue sintetizar os pontos principais da doutrina nesse livro pequeno, né? E ele, didático como era, fez da seguinte forma. Ele fez em forma de 3 diálogos, né? Eu já trouxe aqui de outra vez uma leitura aqui a respeito do diálogo de Kardec com um crítico, né? Então, porque este livro ele é formado por o primeiro diálogo, né, Kardec, porque quando ele lança o Livro dos Espíritos, foram muitas as críticas, foi um alvoroço ali para o mundo das ideias ali da época, né? Afinal de contas, Allan Kardec, ele era um intelectual da época, ele gozava de uma respeitabilidade científica e no mundo intelectual muito grande. Então, assim, quando ele vem com esse livro, muitas pessoas ali, muitos daqueles intelectuais da época, religiosos ali da época, se levantaram, né? Então, houveram críticas ali vazias, criticar por criticar, né? É aquela crítica de combater sem nem mesmo conhecer, aquela crítica destrutiva, né? Que a gente sabe, já ouviu falar, né? Daquela crítica vazia, que é aquela crítica simplesmente para destruir mesmo. Então, o primeiro diálogo foi com uma dessas pessoas que criticava por criticar sem nem conhecer, né? Aí temos o segundo diálogo, que é o cético. Deixa só eu. O cético, né? O séptico. Ou seja, é aquele que não acredita se não for. Se não, ele pode vir a acreditar. O cético é aquele, olha, eu não acredito porque eu preciso ser convencido. Se eu tiver elementos que possam me convencer, eu posso ou não acreditar. Então é bem interessante esse diálogo, né? E um terceiro diálogo, que é esse que nós estamos aqui, que é basicamente nesse diálogo que ele praticamente começa a fazer o resumo mesmo do Livro dos Espíritos, né? É no terceiro diálogo, que é com um padre. Então, para explicar, então esse padre fica fazendo vários, é como se fosse aqui, é quase como, eu fico imaginando que o que me remeteu, conforme eu estava lendo, fiquei lembrando ali do pinga-fogo, sabe, uma sabatina? Então, o padre ali ficava fazendo questões, muitas questões para ele, e muitas questões era assim com que interesse para entender mesmo, não era com espírito combativo, era para poder entender, né? Porque realmente queria conhecer. E Kardec respondia. Então, as questões ali que o padre formulavam, as respostas que Kardec dava foi praticamente um resumo do Livro dos Espíritos, né? E eu destaco nessa leitura porque o tempo é curto, é muito rico, né? E esses livros, é um livro curto, mas ele ele é riquíssimo. Então, assim, cada linha que está escrito nele encerra um grande aprendizado. E em 20 minutos a gente não conseguiria fazer a leitura nem de um capítulo inteiro, né? De um dos 3 capítulos, de tão rico que é, porque a gente tem que ler com muito entendimento, né? A gente tem que ler com o coração, a alma aberta ali para abstrair todo o ensinamento que Kardec coloca, porque ele resume de uma forma
tão maravilhosa, tão didática, tão professor bom, sabe aqueles professores bons, né? Quando a gente está na escola, às vezes a gente tem aula com alguns professores que não tem jeito, né? Fala e a gente não consegue entender. Aí vem um professor e fala uma vez só com uma desenvoltura, com uma clareza e com uma facilidade, com uma didática tal, que às vezes os assuntos da mais alta complexidade ecoam nas mentes ali daqueles que estão ouvindo, né, dos ouvintes, dos alunos e tudo mais, com uma lógica, uma clareza que falam o fundo a razão. Então, a leitura que eu vou fazer aqui, pegando só um trecho, a gente vai ler enquanto der o tempo, né? Para que vocês possam, né? Para que nós possamos perceber a grandeza assim do raciocínio brilhante de Kardec e ficar tão empolgado e continuar lendo depois, né? Porque realmente isso é um presente para a nossa inteligência, para a nossa razão. Então eu vou aqui, ó, vou pegar uma parte, não é no começo não, já aqui no meio, porque ele já tratou de vários assuntos aqui com o padre, né? Mas olha só, aqui na frente o padre faz uma pergunta que eu achei tão atual, tão, não só para os católicos, para nós espíritas, para o cristão, para o religioso, para a pessoa que está buscando um caminho, né, aqui em qualquer filosofia que seja, acreditando que está buscando um bom caminho. E quantas vezes não surge essa dúvida que surgiu aqui no padre, e o padre coloca para Kardec, olha só. Então o padre pergunta assim para Kardec, olha: o católico fervoroso que cumpre escrupulosamente os deveres do seu culto não é censurado pelos espíritos? Então ele tem essa preocupação. Se um bom católico que faz tudo bonitinho, né, vai à missa, cumpre os deveres do seu culto, então vai à missa, o que mais? Fez lá a catequização, é batizado, paga o dízimo, que mais? Quais são os, né? Observa os sacramentos, reza o terço, eu não sei ali quais são os deveres, né? Que o católico, eu não me recordo mais. Mas enfim, né? Essas coisas, esses que eu tô falando, a gente sabe que são práticas, né? Ali que se faz. Então, um católico fervoroso que cumpre muito direitinho, né, com todo escrúpulo, né, como ele coloca aqui, os deveres do seu culto, ele não é censurado pelos espíritos, né? Então, olha que interessante a pergunta do padre. E vamos aí à resposta sucinta, clara e magnífica de Kardec, né? Então, ele vai responder claramente e depois ele vai como é que eu vou dizer? Ele vai destrinchar o raciocínio. Olha, então ele vai responder claramente. Não, se é para ele uma questão de consciência, se o faz com sinceridade, ou seja, os espíritos não vão censurar o católico que faz todos os seus cultos, né? Que pratica todos aqueles cultos ali exteriores. Os espíritos vão censurar? O padre pergunta. E Kardec responde prontamente: não vão censurar. Desde que, né, se é para ele uma questão de consciência e se o faz com sinceridade. Olha que lindo! A pessoa acredita naquilo, busca ser a melhor pessoa que ela possa fazendo aquilo, né, cumprindo com seus rituais. Isso não só o catolicismo, vamos pegar isso para qualquer outra religião. Então, se faz com sinceridade, não, os espíritos não vão condenar, né? E ele continua a resposta, Kardec. Então, não, nesse caso. Mas, né, sim, 1000 vezes sim, se é por hipocrisia, e se não há nele, senão uma piedade aparente. Nossa, genial! E isso é só para o católico? Não, ele está respondendo aqui para o católico porque é um padre que está perguntando, mas isso é para nós, inclusive, né?
Isso aqui a gente tem que pegar, porque agora ele vai destrinchar o raciocínio. Isso é para qualquer religião, inclusive para nós espíritas, é para qualquer filosofia que a gente abrace. Se ela for sincera e se a gente procura fazer através desses atos, desses cultos, enfim, né, com sinceridade, buscando fazer o bem e o melhor que nós consigamos, jamais os espíritos irão nos condenar ou nos recriminar, né? Não vão fazer isso. Agora, se fazemos com hipocrisia, né? Vamos pegar então para nós. Eu não falto na sessão, né? Eu faço evangelho em casa e tal. Mas se faz alguma coisa, mas não se transforma ou não se esforça em se transformar numa pessoa melhor. Eu já li um monte de livro. Evidentemente que a gente sabe que tudo isso forçosamente acaba nos conduzindo, conhecimento acaba nos conduzindo a nos auto-melhorar. Porque se a gente não se auto-melhora, ou a gente assume claramente para nós mesmos que somos hipócritas, ou a gente simplesmente para de estudar, para de frequentar e para, porque não está afim. É assim que a gente vê, às vezes a pessoa chega com uma empolgação numa casa espírita, mas aí quando ela percebe que ela precisa fazer algo a mais, ela nem volta mais, né? Ela nem volta mais. E então, mas mesmo assim isso vale para nós. E se a gente continua eventualmente e faz ali tudo que se precisa fazer, eu não falto na sessão, eu não isso, eu naquilo, né? Mas não tenta ali se melhorar, não faz aquela autoanálise, não faz aquela o conhece-te a ti mesmo para tentar perceber aonde é que precisa fazer um esforço maior de estar mudando nas atitudes, né? Então vamos agora continuar a leitura. Então Kardec agora ele vai explicar essa resposta que ele deu. Olha, os espíritos superiores, aquele que tem por missão o progresso da humanidade, se erguem contra todos os abusos que podem retardar este progresso, qualquer que seja a sua natureza e quaisquer que sejam os indivíduos ou as classes sociais que deles se aproveitem, seja para qualquer um. Se é feito com hipocrisia, não tem esse sectarismo, né? Ele está dizendo, os espíritos superiores, eles não compactuam com indivíduos, não importa a qual seita pertençam, mesmo se disserem espíritas, né? Se não houver ali, se eles não estiverem de verdade fazendo o melhor que possam, se estejam ali fazendo por aparência, né? Ou fazendo só por acreditar que só basta você pertencer a um grupo. Não é, né? Não basta a gente pertencer a um grupo para estar salvo. A nossa salvação ela é individual e ela vai ser conquistada com as nossas ações individuais, ou seja, com a nossa transformação moral, com a nossa reforma íntima, com a morte do homem novo e o surgimento, com a morte do homem velho e o surgimento do homem novo, né? Ora, não negareis que a religião disso não esteve sempre isenta. Se entre seus ministros há os que cumprem sua missão com devotamento, todo cristão que a fazem grande, bela e respeitável, concordareis que nem todos cumpriram sempre a santidade dos seus ministérios. Os espíritos eliminam o mal por toda a parte onde ele se encontra. Assinalar os abusos da religião é atacá-la? Então, assinalar os abusos da religião é atacar a religião? Não, é mostrar que ali tem uma falha que precisa ser corrigida, né? Olha, ela não tem maiores inimigos que aqueles que o defendem, porque são esses abusos que fazem nascer o pensamento de que alguma coisa de melhor pode substituí-la.
Se a religião corresse um perigo qualquer, seria necessário atribuí-lo àqueles que dela dão uma falsa ideia, transformando-a numa arena das paixões humanas e que a exploram em proveito da sua ambição. Ou seja, não é a religião, mas são as pessoas que, pelo seu egoísmo, pela sua vaidade, né, querem desnaturar ali os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos cristãos. E os espíritos superiores não compactuam com isso, né? Como Jesus nunca compactuou ali as ações ali, aquelas ações orgulhosas, aquelas ações egoísticas e tudo mais ali dos religiosos da época dele, né? E o padre faz aqui, olha, um outro comentário aqui. Então, olha só o que o padre vai dizer aqui para Kardec. Então, o padre, né? Dizeis que o espiritismo não discute os dogmas e, todavia, admite certos pontos combatidos pela Igreja, tais como, por exemplo, a reencarnação, a presença do homem sobre a terra antes de Adão. Ele nega a eternidade das penas, a existência dos demônios, o purgatório, o fogo do inferno. Então, o que ele está dizendo, né? Se o espiritismo não discute dogmas, então por que ele ele admite, né? O espiritismo admite pontos que são combatidos pela Igreja. Né? Então, para a Igreja, a reencarnação, a presença do homem sobre a terra, antes de Adão, falar que as penas são eternas, né? Falar que existe anjos e demônios, falar que existe inferno e purgatório, para a religião aqui do padre, né? Para eles, isso são dogmas. Perfeito? Então aqui todo mundo entendeu. Para a igreja, né, a igreja aqui a religião católica, no caso aqui, existem esses dogmas. E aí o padre fala, mas vocês falam que vocês não discutem dogmas. Então, se vocês não discutem dogmas, por que vocês estão contradizendo todos esses da igreja, né? E vamos à resposta de Kardec. Brilhante, de novo, né? Esses pontos foram discutidos durante muito tempo e não foi o espiritismo que os questionou. Olha, né? Então veja, o espiritismo surge quando? 1857, né? Então não foi o espiritismo que questionou esses pontos. Olha, são opiniões das quais algumas mesmo são contestadas pela teologia e que o futuro julgará. E é verdade, acabei de ouvir uma relíquia aqui, né? Bendita internet, a gente acha cada coisa. Encontrei no YouTube, né? Uma gravação de uma rádio feita em 1972, uma entrevista de Chico Xavier a Herculano Pires. Olha que coisa maravilhosa, né? E numa das perguntas ali que Herculano faz para o Chico, ele é falado justamente isso, né? Que no Brasil, um ponto lá da conversa deles, que falando do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Isso em 1972, falando ali do como se realmente o Brasil viria a ser a pátria do Evangelho. E aí dizendo que o Brasil é o país assim que mais aceita como se diz assim, mais aceita com muita naturalidade, e naturalidade é a palavra, a reencarnação, por exemplo. Até mesmo na Índia, aonde não foi retirado, né? Os indianos acreditam na reencarnação, assim, claramente, abertamente, mas até entre eles não se fala com tanta naturalidade como aqui entre os brasileiros, né? Então, então ele está dizendo aqui, ó, o futuro julgará. O futuro julgará, né? Falou em 1857. A gente percebe que a reencarnação ela vai ganhando corpo. Ainda não é plenamente aceita, mas muito mais do que o que já foi no passado, né? Até porque muito antes de 1857, né? Muito antes, né? Lá nos concílios, lá na idade
na Idade Média, lá para trás, né? Ali, Idade Antiga, melhor dizendo, a gente sabe que a reencarnação sempre esteve presente. Os evangelhos ainda restaram lá alguma coisa que dá ali as provas incontestáveis da imortalidade da alma e da reencarnação, né? Mas muita coisa foi tirada claramente dali por conveniências aqui, como foi falado anteriormente, né? E já está dando tempo, mas vamos ler aqui a resposta de Kardec, né? Então, isso são opiniões, né? Das quais algumas mesmo são contestadas pela teologia e que o futuro julgará. E nós já estamos vendo que isso está caindo por terra, né? Um grande princípio os domina a todos, a prática do bem, que é a lei superior, a condição sine qua non do nosso futuro, ou seja, a condição sem a qual não será possível um futuro melhor, né? Como nos prova o estado dos espíritos que se comunicam conosco. À espera de que a luz seja feita para vós sobre essas questões, crede, se quiserdes, nas chamas e nas torturas materiais, se isso pode vos impedir de fazer o mal, se isso não as tornará mais reais se não existem. Olha, aí ele vai ser brilhante que ele vai explicar esse raciocínio todinho, a Kardec, né? Acreditai que temos uma só existência corporal, se vos agrada, né? Então, pode acreditar. Isso não impedirá de renascer aqui ou alhures, ou seja, a reencarnação é um fato da natureza. A pessoa pode ou não pode acreditar, mas isso não vai mudar que ela vai ter que reencarnar, né? Olha, isso não impedirá de renascer aqui ou alhures, se assim deve ser, malgrado vós, né? Então, aí continua Kardec. Acreditai que o mundo foi criado em todas as suas partes em 6 vezes 24 horas. Se essa é a vossa opinião, tudo bem, pode acreditar, né? Isso não impedirá a Terra de trazer escrito em suas camadas geológicas, ou seja, olha aí a ciência provando o contrário, né? Se quiserdes, acreditai que Josué deteve o Sol. Isso não impedirá a terra de girar. Acreditai que o homem não está sobre a terra senão há 6.000 anos. Isso não impedirá aos fatos de mostrarem sua impossibilidade. E que direis se um belo dia essa inexorável geologia venha demonstrar por marcas patentes a anterioridade do homem, como demonstrou tantas outras coisas? Isso aconteceu, né? Os fósseis, os estudos dos fósseis, né? Isso foi provado depois. Acreditai, pois, em tudo o que quereis, mesmo no diabo, se essa crença vos tornar bom. Olha que lindo, gente. Acreditai, pois, em tudo que quereis, mesmo no diabo, se essa crença vos tornar bom, humano e caridoso para com os vossos semelhantes. Ou seja, o que importa são as ações, né? O Espiritismo, como doutrina moral, não impõe senão uma coisa: a necessidade da prática do bem e de não fazer o mal. É uma ciência de observação que, repito, tem consequências morais, e essas consequências são a confirmação e a prova dos grandes princípios da religião. Quanto às questões secundárias, ele as deixa à consciência de cada um, ou seja, o que é o mais importante? O mais importante é fazer o bem, é se auto-melhorar. É isso. Se a pessoa faz isso, ela pode acreditar no que ela quiser. Esses dogmas todos não fazem diferença. Agora, se a pessoa não consegue se melhorar, talvez ela não consiga se melhorar porque não conseguiu encontrar uma resposta ali lógica, né, para esses dogmas. E talvez, se ela conseguir entender todos esses dogmas de uma maneira diferente, quem sabe aí ela não possa se sentir inclinada a tentar se melhorar, né? Mas o que importa são as ações e não as crenças materiais em si, né? E assim já deu o nosso tempo, já passou, aliás, muito. Agradeço a todos aí por terem ouvido e fica a dica para continuarem a leitura
desse livro, né, o que é o Espiritismo, e hoje nós fizemos a leitura do terceiro diálogo, tá bom? Agradeço a todos, fiquem com Deus, uma boa semana. Olá, espero que todos estejam bem. Nós vamos agora, nessa segunda parte de nossas reflexões, um texto, vamos ver, né, um texto do livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito Neio Lúcio. É o capítulo 12, Os Descobridores do Homem, é o título desse capítulo. Então, eu vou ler aqui. Melhor dizendo, antes de ler, né, eu vou fazer um comentário. Jesus estava reunido com os apóstolos na casa de Simão Pedro, como era de costume, e fizeram uma leitura de trechos da história de Jó, que é relatado no Antigo Testamento. Feita a leitura, o tema que se desenvolveu sobre a da fidelidade da alma ao Pai Todo-Poderoso, todo poder e bondade, né? Então, com essa leitura, eles começaram a fazer questões e comentários sobre a fidelidade da alma a Deus. Para entender melhor o texto, vou ler um resumo que li sobre Jó. Então, Jó, o que aconteceu com ele? Jó era fiel a Deus, era casado, tinha muitos filhos e todos eram unidos. Ele também tinha muitas terras e muito gado. Deus permitiu que Satanás o tentasse, pois o Criador, Satanás, né, é um espírito voltado para o mal, né? E então, Deus permitiu que Satanás tentasse o Jó, pois o Criador confiava nele e o espírito trevoso não acreditava que a fé verdadeira é incorruptível. E nessa prova, Deus permitiu que Jó perdesse seus filhos, seu gado, tudo, né? Acabou a família, acabou a riqueza, perdeu as terras. Mas ele, né, Jó, não perdeu a fé em Deus. O nosso Criador, então, permitiu que ele voltasse a ter, né, outros filhos e voltar a ter as suas criações de animais, e, enfim, renovou sua vida novamente. Após essa leitura, os apóstolos começaram a fazer comentários sobre o texto bíblico. E a base da conversa tinha como tema era a fidelidade da alma a Deus. Os apóstolos comentavam o texto bíblico, vibrando alegremente, e Jesus também estava ali contente, né, com aquela convivência. E então Jesus resolveu contar uma história que está nesse livro, né? E eu vou ler primeiramente para depois comentar. Os Descobridores do Homem. Finda a leitura de alguns trechos da história de Jó, a palestra na residência de Simão versou acerca da fidelidade da alma ao Pai Todo-Poderoso. Diante da vibração de alegria em todos os semblantes, Jesus contou bem-humorado. Apareceu na velha cidade de Nínive um homem tão profundamente consagrado a Deus que todos os seus contemporâneos, por isso, lhe rendiam especial louvor. Tão rasgados eram os elogios à sua conduta e as informações subiram ao trono do Eterno. E porque vários arcanjos são aqueles espíritos mais evoluídos que falam diretamente com Deus, né?
E porque vários arcanjos pedissem ao Todo-Poderoso a transferência dele para o céu, determinou a divina sabedoria fosse procurado na selva da carne, a fim de verificar-se com exatidão se estava efetivamente preparado para a sublime investidura. Para isso, os anjos educadores, a serviço do Altíssimo, enviaram à Terra 4 rudes descobridores de homens santificados. Quais eram esses 4 rudes descobridores? Um era a necessidade, o outro o dinheiro, o terceiro o poder e a quarta é a cólera. Então, estes descobridores rudes, desceram cada qual a seu tempo para efetuar as provas indispensáveis. A necessidade que, em casos desses, sempre surge em primeiro lugar, aproximou-se do grande crente e se fez sentir de vários modos, dando-lhe privações, obstáculos, doenças e abandono de entes amados. Entretanto, o devoto, robusto na confiança, compreendeu na mensageira uma operária celeste e venceu-a, revelando-se cada vez mais firme nas virtudes de que se tornara modelo. Chegou então a vez do dinheiro. Acercou-se do homem e conferiu-lhe uma mesa lauta, ou seja, uma mesa abundante, farta, recursos imensos e considerações sociais de toda sorte. Mas o previdente aprendiz lembrou-se da caridade e, afastando-se das insinuações dos prazeres fáceis, distribuiu moedas e posses em multiplicadas obras do bem, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Vitorioso na segunda prova veio o poder, que o investiu de larga e brilhante autoridade. O devoto, contudo, recordou que a vida, com todas as honrarias e dons, é simples empréstimo da providência celestial. E usou o poder com brandura, educando quantos o rodeavam, por intermédio da instrução e do trabalho bem orientados, recebendo em troca a obediência e a admiração do povo entre o qual nascera. Triunfante e feliz, o crente foi visitado, enfim, pela cólera, de maneira a sondar-lhe a posição espiritual. A instrutora invisível valeu-se de um servo fraco e ignorante e tocou-lhe o amor próprio, falando com manifesta desconsideração em assunto privado que, embora expressão da verdade, constituía certo desrespeito a qualquer pessoa de sua estatura social e indiscutível dignidade. O devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto com gesto e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares e servidores e prejudicando as próprias obras. Somente depois de muitos dias conseguiu restaurar a tranquilidade, quando, porém, a cólera já lhe havia desnudado o íntimo. Revelando-lhe o imperativo de maior aperfeiçoamento e notificando ao Senhor que aquele filho, matriculado na escola de iluminação, ainda requeria muito tempo na experiência purificadora para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. Curiosidade geral transparecia no semblante de todos os presentes, que não ousaram trazer à baila qualquer nova ponderação. Estampando no rosto sereno sorriso, o Cristo terminou. Quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se ao céu,
determina o pai amoroso, seja ele procurado pelas potências educadoras. A maioria dos crentes perde a boa posição que aparentemente desfrutavam nos exercícios da necessidade, que lhes examina a resistência moral. Muitos voltam estragados das sugestões do dinheiro, que lhes observa o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Alguns caem desastradamente pelas insinuações do poder, que lhes experimenta a competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana. E raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem a notar-lhe a diminuição do amor próprio, sem a qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. O mestre calou-se, sorriu compassivamente de novo e, porque ninguém retomasse a palavra, a reunião da noite foi encerrada. Então vemos, né, que essa história, né, que Jesus contou nos faz refletir sobre o nosso progresso espiritual, que existem situações que, conforme a nossa fraqueza espiritual, conforme a nossa falta de evolução nos aspectos da manifestação dos sentimentos, do amor, né, do desenvolvimento do amor, podemos estar falhando nas oportunidades que surgem na nossa encarnação. Então, este homem que vivia em Nínive, ele procurava sempre agir dentro das leis de Deus, né? Ele procurava seguir os ensinamentos, né, de Deus e procurava sempre estar fazendo bem. Então, os arcanjos achavam que ele poderia estar em planos elevados e foram então conversar com Deus. Mas, né, Deus achou por bem que ele passasse por provas, para que ele se revelasse como merecedor de estar pronto para viver em planos elevadíssimos. E então passou por provas significativas, como já vimos, né? A necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera, né? São provas pelas quais nós passamos na nossa existência também, né? Nas várias encarnações. Na prova da necessidade, ele passou por privações, obstáculos, doenças, o abandono de pessoas queridas, e ele venceu essa prova, revelando-se firme ao passar pela necessidade. Depois, ele passa pela prova relacionada ao dinheiro em abundância e uma vida social intensa. Mas esse homem, com tanto dinheiro, pensou na prática da caridade. Portanto, ele também foi sábio no uso do dinheiro e não se deixou levar pelas conquistas e prazeres fáceis que o dinheiro proporciona. Chegou então a prova do poder e ele mais uma vez fez bom uso do poder, o utilizou não para dominar, mas para educar, pois o homem concluiu que a vida é empréstimo de Deus, portanto, não abusara do poder. Tratava bem todos os que conviviam com ele nos diferentes lugares e situações, e assim conquistou a obediência e a admiração das pessoas. E então ele vai passar pela prova da cólera. Foi quando então foi permitido que um servo, fraco e ignorante, se dirigisse a ele grosseiramente. E então ele se sentiu desrespeitado e mexeu com o seu amor próprio, né? Embora a conversa estivesse sendo particular, ele ainda, né, se sentiu muito ofendido por causa da condição social dele ser diferente daquela pessoa que estava conversando com ele.
conversando com ele de maneira indelicada, né? E o texto diz que o servo estava certo na observação dele, mas a maneira grosseira, né, atingiu o íntimo deste senhor e o homem não resistiu à ofensa e se encolerizou. Foi rude, ofendendo familiares e servidores, prejudicando seu próprio trabalho. E com isso ficou, né, comprovado, demonstrado que este homem ainda não estava pronto para viver em planos muito elevados. Precisava ainda adquirir mais experiências na vida para vencer a cólera. No estágio em que estamos, passamos por provas conforme as dificuldades que temos em nós ainda para ser elaborada. Então, conforme nós vamos vencendo as nossas dificuldades morais, nós vamos podermos diminuir o número de encarnações. Ou, se demorarmos, podemos ter uma fraqueza maior em determinadas características, e aí nós vamos repetindo e repetindo encarnações para vencer essas dificuldades. Criamos as provas para nós conforme as nossas dificuldades, que ainda não foram bem elaboradas. A sabedoria nós conquistamos com o bom uso dos conhecimentos que vamos obtendo e com o desenvolvimento das qualidades morais. Então, o nosso trajeto evolutivo depende de nossas escolhas, do nosso dia a dia. Podemos ficar repetindo muitas encarnações por causa de uma dificuldade moral que não foi desenvolvida. Ficamos repetindo os erros e, com isso, nós aumentando o número de encarnações para alcançarmos, né, planos mais elevados. E ninguém fica estacionário eternamente, mas podemos sofrer repetindo encarnações e encarnações. O homem pode ter muitos conhecimentos, mas se ele não desenvolver as suas qualidades morais, ele não conseguirá passar para estágios mais evolutivos. No livro Nosso Lar, André Luiz, depois de ter ficado 8 anos no umbral, na contagem de tempo aqui da Terra, né, ele foi acolhido na colônia Nosso Lar e hospitalizado para cuidar da sua saúde espiritual, física, na questão do perispírito, né, e da sua mente. E foi diagnosticado que ele tinha a doença da sífilis, mas que ela se agravou pelo fato dele não ter cultivado no planeta, enquanto encarnado, a fraternidade e a temperança. Pelo fato dele muitas vezes estar exasperado e sombrio, captava vibrações destruidoras naqueles que o ouviam. E é perguntado a ele se ele nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para o encolerizado. E ainda acrescenta, abre aspas, a ausência do autodomínio, inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores, fecha aspas, e isto agravou muito a sua saúde. Então, vemos aqui que no caso de André Luiz, o problema dele também era apresentado ali a cólera, né? Era um requisito a evoluir, né? E quantos de nós não temos esse problema de cólera, não é? Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo tem um texto falando sobre a cólera. Eu vou ler um trecho desse texto da cólera que está no Evangelho segundo o Espiritismo, como eu disse, no capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. A cólera. O orgulho leva a vos crer mais do que sois.
a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar ao contrário, de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrite e vos fere, e o que ocorre então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira e que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos? As próprias impaciências que causam as contrariedades, frequentemente pueris, prendem-se à importância que se abriu, aliás, prendem-se à importância que se atribui à própria personalidade diante da qual se crê que tudo deve se dobrar. Pulando o parágrafo. Se imaginassem que a cólera não resolve nada, altera sua saúde, compromete-lhe a vida, veria que é sua primeira vítima, mas uma outra consideração deveria, sobretudo, detê-lo: o pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não terá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama? E que desgosto mortal se, num acesso desatinado, cometesse um ato de que tivesse que se censurar por toda a sua vida? Então, essas perguntas, né, são muito boas para refletirmos como estamos vivenciando os nossos relacionamentos com as pessoas e conosco mesmo, né? Então, vamos encerrar por aqui. Boa noite a todos, boa semana.